Bom, meninas, segue o primeiro vídeo de adesivos artesanais carga dupla fase 1 Lu Lisboa. Lu Lisboa Nail Stickers. Vou explicar agora sobre os materiais indicáveis para que vocês iniciem a técnica e possam estar treinando, se aperfeiçoando para vender os seus produtos. Vou mostrar o que eu utilizo e o que eu indico para vocês, tá? Sempre o que eu vou utilizar. Utilizo uma tesourinha normal, pode ser com ponta ou sem, tá? Fica ao seu critério. Eu tenho em casa, deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Eu tenho em casa um desses negocinhos aqui, ó, de pôr caneta, tá vendo? Porta-caneta normal. Na parte grande, eu coloco os pincéis. Na parte pequena, eu coloco a água que eu vou lavar os pincéis. Então, é uma coisa que eu inventei, né? Que eu faço e que deixo a critério de vocês, tá? Se querem ou não fazer. Eu achei bem prático, eu gosto, troco a água com frequência. Eu utilizo para usar as tintas um CD velho que você tem em casa, você utiliza, tá? As tintas que eu estou usando no momento é essa da Nature Colors da Acrylex. É uma tinta nova, tá? Eu recebi de uma amiga várias dela e achei já aqui na minha cidade para comprar. Mas no site da Acrylex você também encontra, tá? Para comprar essa tinta. Tem várias cores. As que a gente for utilizando nas aulas, eu vou passar o número do código para vocês, tá? Os pincéis, eu vou mostrar para vocês, vou dizer os nomes dos pincéis. Eu não vou passar marcas para vocês, porque vocês podem utilizar da Tigre, da Condor, esses que não vêm marca, que são próprios para nail mesmo, vêm em kits, tá? Fica a critério de vocês mesmo. Esse aqui, ele é um pincel quadrado, tá? Ele tem, em média, eu gosto de sempre fazer isso, ó. Aqui eu tenho uma régua, tá? Ele tem, em média, ó, vamos medir 3 milímetros, esse meu pincel. 3 milímetros de largura, tá? E de comprimento, ele tem 4 milímetros de comprimento. Esse pincel que é um dos que eu mais utilizo. Vou deixar ele aqui no cantinho. Depois tem esse pincel, que ele é assim, ó. Aquele lá é quadrado e esse aqui ele tem uma pontinha arrebitada. Ele é chamado de pincel chanfrado. Esse que eu utilizo para copo de leite, algumas folhas, ele tem 4 milímetros, tá? De largura e de comprimento 6 milímetros, tá? Esse aqui. Esse pincel eu utilizo para treino. Ele é um pouco mais larguinho, mas também é o quadrado, carga dupla e one stroke, tá? Esse que eu uso para os meus treinos, ele tem 5 milímetros, meio centímetro, tá? E de comprimento ele tem 7 milímetros. Esse é o que eu uso. Depois eu uso uns mais fininhos, olha, vejam, para os botões menores e também para folhas. Esse mais fininho, ele tem exatamente 3 milímetros, esse aqui. De comprimento, 4 milímetros. Esse aqui, ele tem também 3 milímetros, de comprimento 6 milímetros, tá? Procurem utilizar pincéis com a cerda macia e sempre guardar eles com as cerdas juntinhas, como está esse. Isso é muito importante para que haja durabilidade dos seus pincéis. Já já nós vamos falar da limpeza deles.
Esse aqui é um pincel também bastante utilizado para finalização e acabamento. Finos traços, tá? Esse é chamado pincel de filete. Existe o pincel de filete pequeno, tá? Existe o pincel de filete, que é o pequeno é esse aqui, ó. Vejam bem. Médio, que é esse que eu gosto de utilizar. E existe o pincel de filete grande, que eu utilizo sempre para fazer aqueles xadrez, essas coisas assim. Aqui está o meu pincel de filete grande. Ele sempre vem mais cheinho e eu vou com o alicate retirando só das bordas até que ele fique da espessura que eu quero. Tá vendo? Esses outros pincéis eu não mexo nas cerdas dele. Eu já compro eles assim, do jeito que eu quero utilizar. Vou passar as marcas dos pincéis que eu estou utilizando, tá? Esse é um da Tigre. Eles já são pincéis mais usados, então eu não tenho mais a numeração, mas você vendo, né? Esse é da Ceramic, esse eu tenho a numeração. É 715-2, tá? Esse ele não vem com numeração, ele vem num kitzinho que eu tenho já há bastante tempo. Esse é um da Ceramic 324, 4 ali em cima. Esse também é o da Ceramic, ele tem ali em cima o número 6 e o 331. Esse também vem num kit de nail art, tá vendo? Brush. E esse aqui é um pincel importado, tá, gente? Ele é muito bom mesmo, eu utilizo bastante ele. Tá escrito Royal, número 2, Soft Grip, SG165. De repente, pela internet, vocês encontram essa marca, tá bom? Então, eu passei a marca dos pincéis só para que vocês, de repente, tivessem uma noção disso. Uma outra coisa que eu utilizo bastante, compensa mostrar para vocês, é o esfumaçador. Ele vem assim, esse aqui é o da Condor, número 0465, tá vendo? Eu utilizo para fazer só os artesanais, quando eu quero fazer um degradê, um esfumaçadinho, então é bem legal, tá? Então, deixa eu terminar de apresentar para vocês o material. Já mostrei para vocês a tinta, né? Tudo certinho. Cores básicas quando vocês forem comprar as tintas. Por exemplo, Lu, eu não tenho muito dinheiro. Qual cor é legal eu comprar para eu aprender? Então, o branco, né? Um tom de azul, um tom de amarelo, um tom de vermelho e 2 tons de verde. Os 2 tons de verde indicados seriam... Esse eu vou falar pela cor, tá? Que seria o verde oliva. Deixa eu derrubar aqui. E esse, o sépia para acabamento. E o preto e o branco sempre você deve adquirir, tá bom? Vamos falar da limpeza dos pincéis. Enquanto você está trabalhando, você vai limpar os pincéis naquela aguinha que eu te mostrei. Tenha sempre um lencinho ou um guardanapo, né? Porque aí você vai molhando o pincel ali e vai passando assim, limpando os 2 lados da cerda no guardanapo ou no lencinho, tá vendo? Dessa forma com que você vai fazer. Mas quando você terminar o seu trabalho do dia, para que você tenha uma excelente duração dos pincéis, você vai adquirir um produto da Acrylex chamado Limpa Pincel, tá? Ele é de 60 ml, mas dura bastante. Ó, vou passar assim devagar para vocês verem. Ó, tá escrito assim, aplicação para remoção de resíduos de tinta e vernizes dos pincéis após a pintura. Então, depois de pintar, eu vou te mostrar como eu faço para render mais. Eu tiro essa tampinha, coloco o pincel ali dentro, conto até 10, tiro e passo de novo no meu guardanapinho, assim, entenderam? Faço esse procedimento por 2 vezes em cada pincel e o meu pincel tá limpinho. Antes de guardar o pincel, eu faço isso aqui, ó. Puxo, aperto
puxo e solto. Olha como ele fica, bem juntinho, tá vendo? E aí eu guardo ele naquele meu recipientezinho, sempre com as cerdas para cima. Nunca deixar dentro d'água com as cerdas para baixo. Cuide dos seus pincéis. Eu sei que existem pincéis, mas pincel é baratinho. Mas os bons de verdade são mais caros. E para que eles tenham uma boa duração, é importante vocês cuidarem deles. Tá bom? Então vamos à nossa aula. Para a nossa aula hoje, eu vou utilizar, não é uma folha sulfite preta, tá? Isso aqui é uma capa de encadernação preta. De um lado dessa capa de encadernação, eu passei hidrolaca. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o que é a hidrolaca e como dá para você substituir a base por ela, tá? Caso você queira fazer. Se não desejar, também fica ao seu critério, utilize a base normal. De preferência a base cetim, tá? Então, é uma dica que eu estou dando para vocês, tá certo? Então, aqui eu tenho o meu CD e vou colocar uma gotinha das tintas que eu vou utilizar. Antes de utilizar as tintas, sempre chacoalhem elas bem, tá? Para depois colocar aqui, ó, uma gotinha da branca. Deixa eu ver na câmera se tá dando para ver bem. Sim, agora sim. Uma gotinha da branca. Uma gotinha dessa cor aqui, que é a coral, número 586, tá? Vou colocar uma gotinha do fúcsia, número 804. E vou também colocar uma gotinha do goiaba queimada, número 805. Se a tinta durante o processo for ressecando, você pega um pincelzinho velho, qualquer outro pincelzinho velho, ó, eu utilizo esse aqui mesmo, e molha um pouquinho na água e vem aqui e mexe um pouquinho. Só isso, sem segredo, tá? Se você perceber que a tinta for de repente secando. Eu vou começar com vocês, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, que o CD tava meio sujinho atrás e deu uma sujada. Pronto, limpei. Agora eu vou colocar aqui o CD e vamos aos movimentos iniciais para aprender as flores de carga dupla. Movimentos iniciais. Para esses movimentos iniciais, nós vamos utilizar o pincel de carga dupla quadrado, tá certo? Mantenho aquele meu guardanapozinho sempre aqui do lado, o mais perto possível, para ajudar na limpeza dos pincéis. E aqui também aquela minha aguinha, né? Que é importante. Então, vamos lá. Metade do pincel, 50% do pincel mergulhado na tinta branca. Veja como ficou. Outra metade do pincel, 50% do pincel mergulhado na tinta rosa. Vamos ver. Veja como ficou. Viram? Olha, vou virar e mostrar do outro lado. Veja como ficou. É por isso que a técnica ela é chamada de carga dupla, porque é duas cargas de tinta no mesmo pincel. Por isso que a técnica recebe esse nome. E nas aulas futuras nós vamos aprender também sobre a carga tripla e sobre 4 cargas de tinta no pincel, tá? Durante as próximas aulas eu vou explicar bem passo a passo. Então, agora eu vou molhar o meu pincel na água e passar o meu pincel dos dois lados
no guardanapo. Novamente, vou molhar na água e passar o meu pincel dos dois lados no guardanapo, tá? É muito importante vocês prestarem atenção em todos esses detalhes, tá? Então, mais uma vez, agora eu vou utilizar outras cores. Vou mergulhar 50% do meu pincel no coral e 50% do meu pincel no goiabada queimada. Ó, veja como ficou no pincel e vamos ver aqui como ficou. Olha, ficou bem sutil a mistura de cores, vejam. Tá vendo? Então, novamente, mergulho o meu pincel na água, limpo dos dois lados no guardanapo. Repito até que eu veja que o pincel não está mais soltando aquela cor de tinta. Primeiro movimento, vamos lá então. Veja como fica. E eu venho fazendo o seguinte movimento. O U, ele é assim, correto? E o U, ao contrário, ele seria assim. Então, vamos fazer o U ao contrário. Vejam. Novamente. Vejam. Esse é o U ao contrário. Vejam. Novamente, vou molhar o meu pincel 50% na tinta branca, mais 50% na tinta goiabada queimada e venho fazendo o movimento do U ao contrário. Mão leve, pincel levemente declinado à direita e faço o movimento, ó. Vejam. Vejam que a tinta ela tem que estar distribuída por igual. 50% branco, 50% do goiabada queimada, tá? É essa a proposta quando eu carrego o meu pincel de tinta. Molho na água e venho dos dois lados no guardanapo, correto? Após fazer esse movimento por várias vezes, até que você sinta que ele está ficando cada vez mais perfeito, nós vamos mudar, inverter o movimento, fazendo agora sim o formato de um U normal. Então, mergulho também o meu pincel na tinta branca e agora na tinta coral, 50% de cada uma. E venho fazendo o movimento em U tradicional. Vejam. Deixa eu só reposicionar a nossa câmera para que você veja cada vez melhor os movimentos. Vejam. Conseguem observar bem os movimentos que estão sendo feitos? Espero que sim. Vou agora reposicionar a minha câmera para que você veja de perto o primeiro movimento que foi feito em formato de U invertido e o segundo movimento que foi feito embaixo em formato do U tradicional. Vou agora devolver a minha câmera para o lugar onde ela estava. Muito bem. Agora, nós vamos unir os movimentos. Após você fazer várias vezes cada movimento, nós vamos unir estes movimentos. Vou limpar o meu pincel, mergulhando na água. Deixa eu colocar aqui o meu
meu potinho de água para vocês poderem observar. Mergulhando na água. E aqui. Pronto. Agora vamos unir os movimentos utilizando uma carga de branco e uma carga de coral. Então, vamos lá. Uma carga de branco, 50% branco, 50% coral. Venho. Verifico sempre como está a carga, ó. Você sempre verifica dessa forma, ó. Faz um risco e vê, a carga está correta. Então, eu venho, faço um U de cabeça para baixo e faço um U normal, unindo os dois movimentos. Vamos lá. Novamente, vou carregar o meu pincel com branco, com coral. Verifico como está a carga. Se a carga está perfeita, eu venho e faço um U ao contrário e um U normal. Sempre o U ao contrário, eu procuro fazer um pouco menor para que ele não sobressaia, como se fosse o miolinho do botão. Então, esse U ao contrário, eu procuro fazer sempre menor. Agora, depois de você treinar bastante esses movimentos, nós vamos fazer o movimento da pétala de botão. A pétala de botão é um movimento em formato de vírgula. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção e que treinem em casa o máximo possível que puderem, tá? Para este movimento. Então, eu vou carregar o meu pincel, aqui está minhas tintas. Eu vou carregar o meu pincel metade na tinta branca, metade na tinta coral, que é a que eu estou utilizando. Verifico como está a carga, tá vendo? E agora eu venho fazer o movimento. Prestem atenção no que o meu pincel faz, ó. Ele dá uma virada e fez. Novamente, limpo o meu pincel, carrego o meu pincel com 50% do branco, 50% do coral, testo a carga e venho com o meu pincel na posição normal e venho virando até que só reste a cerda com o branco. Viram? Prestem bastante atenção no que foi feito. Vou fazer agora bem de pertinho para que você tenha uma melhor noção. Vamos lá. Venho com o meu pincel na posição normal, virando assim. Viram? Novamente, vou limpar aqui o meu pincel. Novamente. Venho com o meu pincel na posição normal. Eu venho virando de forma que quando eu chegar embaixo só fiquem as cerdas que tenham a tinta branca. Olha lá. Viram? Parece uma vírgula. Esse movimento vocês vão ter que treinar bastante, porque ele é um movimento mais difícil. Então, vai exigir bastante treino de vocês. Agora, vamos aplicar esse movimento direto na flor. Deixa eu pegar o foco da câmera, para não atrapalhar a visão de vocês. E eu venho aqui. Olha lá. Olha como ficou a pétala. Veja. Viram como ficou a pétala? Então, esse movimento é um movimento de muito treino, tá? Porque você pode fazer a pétala dos dois lados. Então, agora eu vou ensinar a fazer a pétala do outro lado. Então, vamos lá. Agora é um pouco mais difícil, tá? Então, prestem bastante atenção. Os movimentos treinem individuais, tá? Ó,
Vou molhar, carregar a tinta. Metade na tinta branca, metade na tinta coral. Verifico como ficou a carga, se ficou boa, se ficou legal. E eu venho fazendo o movimento em forma contrária. Preste atenção, ó, a posição do meu pincel, bem em pé. Aí eu venho deitando só a cerda, ó. Ó. Essa já é mais difícil, viram? Eu venho só deitando a cerda. Tentando deixar o máximo possível na pontinha só a tinta branca. Eu vou de novo. Tentar que vocês vejam bem certinho. Ó, vou carregar o meu pincel branco, coral. Testo como que tá a carga. E venho, ó, pincel em pé. Deito a cerda e venho virando como da outra vez, ó. Viram? Ó, pincel em pé, deito a cerda e venho virando, ó. Viram? Então, agora vamos aplicar ali, depois de bastante treino, né? Nós vamos aplicar, ó. Carrego a tinta, vamos lá. Bota o foco da câmera. Vamos lá, querida, abençoada. Carrego a tinta, metade no branco, metade no coral. E vou aplicar. Vou aplicar aqui a outra pétala. Posição do pincel em pé, né? Ó, veja como ficou. Viram? Então, aqui eu tenho um botão. Tá vendo? Aqui eu tenho um botão. Ó. Aqui eu tenho uma rosa semi-aberta. Eu posso aplicar mais uma pétala desse lado e mais uma pétala desse outro, que na próxima aula eu já vou ensinar. Mas aqui eu tenho um botão semi-aberto. Então, eu tenho quais movimentos nessa técnica? Nessa aula, eu tenho movimento em U, ao contrário. Eu tenho movimento em U normal. Eu tenho movimento de vírgula do lado direito e o movimento de vírgula do lado esquerdo. Tá? Eu tenho esses movimentos nessa aula. E o resultado é um botão fechado e uma rosa semi-aberta. Ah, mas eu tenho alguma outra opção de botão fechado que a gente pode incluir nessa aula? Tem. Esse é o seguinte. Novamente, vamos carregar o pincel. Metade na tinta branca. Agora, metade no goiabada. Testo a carga. Perfeita. E agora eu faço o seguinte movimento. Olha, com o pincel semi-inclinado para a direita, eu só trago ó, coloco aqui, ó, veja bem, sobre a folha e trago ele com o movimento inclinado para a direita. Só isso. Coloco sobre a folha o pincel e trago ele para a direita com um pequeno e simples movimento inclinado. Esse aqui se torna também um botão de flor. Então, nós temos 4 movimentos importantes nessa aula, tá? E esses movimentos são para que você desenvolva esse botão fechado, este outro botão e esta flor semi-aberta. O que é muito, muito importante. Na próxima aula, dentro desses movimentos, nós vamos aprender a fazer o acabamento, o que é muito importante para que a flor fique o mais natural e perfeita possível. Se você exercer todos esses movimentos perfeitamente, mas no acabamento não tiver a mesma perfeição, então, infelizmente, a sua flor não ficará tão bonita. Espero que tenham gostado dessa aula, que adquiram